Meu nome é Irmã Graça, e o que estou prestes a contar não é um sonho, nem uma história inventada para impressionar ou assustar. É o testemunho de uma mulher simples que viveu sua vida escondida atrás das paredes de um pequeno convento, cuidando dos jardins, ensinando o catecismo para crianças, dobrando roupas e cantando hinos suaves nas primeiras horas da manhã. Eu não era uma erudita nem uma mística. Nunca imaginei que minha vida pudesse significar algo além dos pequenos atos de amor que oferecia a cada dia. E, no entanto, quando a morte veio até mim de forma repentina, aguda, sem aviso, não foi o fim. Foi apenas o começo de algo muito maior do que eu poderia imaginar. Aconteceu numa terça-feira, um dia perfeitamente comum. Lembro porque havia acabado de terminar as orações da manhã e me preparava para ajudar a Irmã Maria a assar pão para os pobres Vane. Minhas mãos estavam cobertas de farinha quando algo me atingiu. Uma dor aguda, terrível no peito, como se uma mão gigante apertasse meu coração. Cambaleei segurando a mesa, ofegando por ar, mas em questão de momentos, o mundo ao meu redor se desfez em silêncio. Eu caí. E ali, deitada no chão frio de pedra, tudo se apagou em preto. No início, não houve medo, apenas uma estranha sensação de rendição. Senti como se estivesse sendo retirada do meu corpo, sem peso, livre de todas as dores e fardos que carregava. Flutuei para cima em uma escuridão que não era assustadora, mas tranquila, como o silêncio que cai sobre uma igreja quando o sacramento abençoado está exposto. E então, luz. Uma luz tão pura, tão avassaladora em seu calor e paz, que chorei sem lágrimas. Eu não estava sozinha. Estava sendo atraída para a presença de alguém maior. Alguém cujo amor me envolveu com mais ternura do que qualquer coisa que eu já conheci. E lá estava ele, Jesus. Não consigo descrever adequadamente. Palavras são ferramentas pobres e quebradas diante de tanta beleza. Seus olhos eram como chamas gêmeas, ardendo com tristeza e alegria ao mesmo tempo. Suas mãos tinham as cicatrizes dos pregos, e ainda assim se estendiam para mim com tanta gentileza que todo medo derreteu. Eu sabia que era conhecida completamente, até a menor fraqueza e pecado oculto, e mesmo assim fui amada, além de qualquer coisa que pudesse ter merecido ou esperado. Caí de joelhos, ou teria caído se ainda tivesse joelhos. E inclinei meu coração diante dele. Ele pronunciou meu nome, e não foi apenas um som. Foi um chamado, uma canção, um retorno para casa. Graça, ele disse, e naquele momento eu o seguiria para qualquer lugar. Mas ele não me acolheu no descanso eterno. Ainda não. Em vez disso, olhou para mim com grande tristeza e disse: há coisas que você deve ver, coisas que você deve compreender, coisas que deve contar. Uma profunda tristeza cruzou seu rosto, como uma sombra sobre um campo iluminado. Minha igreja, disse ele, e senti o peso dessas duas palavras afundar na minha alma. Minha noiva está à beira de uma grande mudança. Enquanto falava, imagens giravam ao nosso redor, não como visões forçadas sobre mim, mas como suaves revelações, como cortinas sendo abertas para revelar-te para revelar. Paisagens escondidas até então. Eu vi catedrais desmoronando, não por bombas ou terremotos, mas de dentro para fora. Vi padres e bispos, alguns de pé altos e radiantes, outros curvados e quebrantados, pesados por correntes de orgulho, medo ou compromisso. Vi os fiéis, alguns segurando a cruz com punhos cerrados, outros se afastando para as sombras da dúvida e do esquecimento. E então, com uma voz tão terna que quase me partiu, Jesus pronunciou um nome, Luiz Antônio. Senti um choque em meu espírito, uma profunda perturbação que não conseguia explicar. Eu conheci o nome, claro, o cardeal Tagle, um homem frequentemente mencionado nos corredores da igreja, admirado por muitos por sua inteligência, seu calor humano e sua conexão com os pobres são. Mas naquele momento, o nome não era apenas um nome, era uma chave, um ponto de virada, um marco num caminho que eu ainda não conseguia ver por completo. Jesus não disse, ele será papa. Ele não disse, ele liderará minha igreja. Em vez disso,
Mostrou-me uma imagem, um caminho bifurcado, uma ramificação levando a um campo de luz, outra para uma floresta densa e confusa. E ali, na bifurcação, segurando uma lâmpada que tremulava com uma chama incerta, estava uma figura que entendi ser o cardeal Tagle. Ele recebeu muito, disse Jesus, com voz carregada de esperança e advertência, e muito será exigido dele. Eu quis perguntar mais, pedir clareza. O que acontecerá? Quem ele se tornará? Mas Jesus apenas cruzou os olhos comigo com aquele mesmo amor doloroso e disse: ore, ore por ele, ore pela igreja, ore sem cessar. A visão desapareceu e fiquei tremendo na certeza avassaladora de que o futuro da igreja estava pendurado na ponta de uma faca, não só por causa de um homem, mas pelos corações de todos os que a seguirão. A liderança, Jesus mostrou-me, não se trata de títulos ou coroas. Era sobre carregar a cruz, lavar os pés, escolher a humildade em vez da ambição, a verdade em vez da popularidade, o serviço em vez do poder. E eu sabia, com uma clareza profunda, que os dias que viriam exigiriam uma fé intensa, uma oração fervorosa e um amor firme que a igreja não via há gerações. Jesus estendeu a mão mais uma vez. E nesse toque, eu compreendi algo mais profundo. Aquele não era um momento para temer, mas para despertar. Um tempo para a igreja não se esconder, mas para brilhar. Um tempo não para o desespero, mas para a confiança. Ainda há esperança, ele sussurrou, e aquele sussurro sacudiu as bases do meu ser. Mas essa esperança precisa ser reacendida em cada coração. À medida que a luz ao meu redor começava a mudar, sinalizando o fim da minha visão da eternidade, eu guardei aquelas palavras na minha alma como um tesouro enterrado profundamente dentro de mim. Eu não esqueceria. Eu não ficaria em silêncio. Não sobre o aviso, não sobre a esperança. Não sobre o amor feroz e terno de um Salvador que ainda caminhava com seu povo, ainda chorava por sua igreja, ainda chamava cada um de nós para ser luz nas escuridão crescente. E eu sabia tão certo quanto conhecia meu próprio nome, que havia sido enviado de volta, não apenas com uma mensagem sobre o futuro Papa ou o destino da igreja, mas com uma missão para cada coração que ainda bate neste mundo: despertar, orar, amar e, acima de tudo, confiar naquele que é a luz que nenhuma escuridão pode vencer. Quando as primeiras visões se desvaneceu e as imagens turbulentas deixaram minha mente, me vi de pé mais uma vez na luz pura e infinita que cercava Jesus. Não era exatamente um lugar, e ainda assim parecia mais real do que qualquer lugar terreno que eu já conhecera. Cada parte de mim, o que eu fui, o que eu era, o que eu deveria ser, estava exposta diante dele, e ainda assim jamais me senti julgado como o mundo entende julgamento. Não havia dedo apontando, nem voz de acusação, nem raiva imponente pressionando sobre mim. Apenas amor, um amor tão vasto, tão avassalador, que inundou cada canto da minha alma e me deixou incapaz de fazer algo além de chorar em seu abraço. Ele estava diante de mim com as mãos estendidas e das feridas, ainda visíveis em suas palmas, fluía uma luz mais brilhante que o sol, mas mais suave que a luz da lua, que me preenchia, curava e despia dos últimos trapos de medo e vergonha que eu nem sabia que carregava. Cada tristeza oculta, cada arrependimento, cada momento de fraqueza que já pesou sobre mim foi revelado. E ainda assim, em vez de condenação, fui recebido por uma misericórdia tão intensa e delicada que quase me despedaçou. Tentei falar, oferecer desculpas, confissões, explicações, mas ele me calou com um simples olhar, um olhar que dizia: eu sei, sempre soube, e eu te amei em tudo isso. Era um olhar tão puro que despia todas as aparências, todos os esforços, todas as falsas ideias que eu construí ao longo da vida sobre a necessidade de conquistar seu favor. Ali, naquele lugar diante dele, compreendi de forma mais profunda do que a mente que não há nada que possamos fazer para que ele nos ame mais, nem para que ele nos ame menos. E então ele se aproximou,
Não sei descrever como é estar diante do Rei dos Reis quando ele se aproxima. Não é terror, não é o tipo de medo que afasta. É a reverência que faz você cair de joelhos, que te deixa tremendo, não porque você seja indesejado, mas porque é amado, além de toda razão. É a abertura do seu coração para receber um amor tão real, tão completo, que você se pergunta como conseguiu sobreviver sem ele. Ele falou novamente, e sua voz carregava o peso da eternidade e a suavidade de uma canção de ninar. Graça, ele disse, você é preciosa para mim, mas seu tempo ainda não acabou. Há mais para você ver, há mais para levar de volta. Quis protestar, quis ficar. Cada fibra de mim clamava para permanecer naquele lugar, para nunca mais me separar daquela luz, daquela paz. Mas eu também sabia, assim como sabia o ritmo do meu próprio coração, que o que ele me pedia não era um fardo, mas uma honra. Ele estendeu a mão e me tocou. Não minha pele, pois eu não tinha corpo como conhecia, mas minha alma, naquele toque, sentia uma missão, uma separação. Sabia que estava sendo enviado como uma vela acesa da sua própria chama para a escuridão que se aproximava. Você deve contar a eles, ele disse. E sua voz tremia, não com medo, mas com a imensa tristeza de quem vê o que nos recusamos a ver, que sente cada dor, cada traição, cada momento de orgulho e frieza que afasta os corações dos seus. Conte-lhes sobre meu amor, conte-lhes sobre minha misericórdia. Diga-lhes que ainda os espero. Ele me mostrou seu coração então, não em uma visão, mas do modo como se sente o calor do sol quando se entra em sua luz. Eu vi isso quebrado, jorrando rios de amor e perdão, que se espalhavam pelo mundo buscando os feridos, os perdidos, os orgulhosos, os quebrantados. E percebi que seu coração nunca para de se derramar. Ele nunca se retira. Somos nós que nos afastamos. Somos nós que nos escondemos, que duvidamos, que nos ocupamos com mil coisas sem sentido, enquanto o coração de Deus nos espera de braços abertos. Vi que cada ato de verdadeiro amor na terra envia uma onda de volta para ele, como a carta de uma criança encontrando seu caminho nas mãos de um pai. Vi que cada oração, não importa quão vacilante, não importa quão pequena, alegra seu coração mais do que podemos imaginar. Vi que até mesmo o pecador mais quebrado que ousa sussurrar, ajude-me, traz a ele uma alegria maior do que todos os louvores dos anjos. Mas também vi a dor da rejeição, a dor do frio, a dor da indiferença. Não era raiva que queimava em seu coração, era tristeza. Tristeza porque tantos cegos pelo orgulho, pela vergonha ou pelo medo escolheriam se afastar do amor que poderia curá-los. Você deve contar a eles, ele disse novamente. E a ordem era envolta em tal suavidade que me quebrou mais uma vez. E então, então, ele me mostrou vislumbres do que estava por vir. Vi a igreja como já havia visto antes, de pé numa encruzilhada. Vi líderes se levantando, alguns vestidos de luz, outros sobrecarregados pelo orgulho. Vi as pessoas famintas, desesperadas por verdade, por um amor que fosse real e não palavras vazias. Vi a confusão se espalhando, como névoa sobre as colinas. E ainda assim, em meio a tudo isso, vi bolsões de luz, pequenas reuniões de fiéis, escondidas, mas podeando, amando, servindo, permanecendo firmes. Ele não me mostrou todas as respostas, ele não revelou todos os desfechos, ele não nomeou datas, eventos ou manchetes. O que ele me mostrou foi o chamado para permanecer fiel, permanecer humilde, agarrar-se a ele quando tudo mais cair. Ele prometeu que mesmo se o mundo se tornasse mais escuro, sua luz nunca seria superada. Que mesmo se muitos corações esfriassem, aqueles que permanecessem nele brilhariam como estrelas na noite. E então ele sorriu para mim. Oh, aquele sorriso! E eu soube que mesmo se enfrentasse rejeição, mesmo que ninguém acreditasse na minha história, mesmo que eu fosse zombado ou esquecido, isso não importava. Eu tinha visto o Rei. Eu tinha sido amado por ele. E eu tinha sido enviado com sua mensagem. À medida que a luz ao meu redor pulsava com mais intensidade,
me atraindo para a próxima visão que ele havia preparado. Agarrei-me mais uma vez às palavras que ele pronunciou, gravando-as no meu coração. Graça, diga a eles, eu ainda estou aqui, ainda estou esperando, e minha misericórdia é maior do que eles têm coragem de acreditar. A luz ao nosso redor parecia mudar, transformando sua textura, quase como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso de significado. Jesus direcionou seu olhar para um espaço diante de nós, e ao fazer isso, o tecido da eternidade parecia se abrir mais uma vez. Sem dizer uma palavra, ele me convidou a ver, a realmente perceber o que estava à frente para a igreja que amei e servi durante toda a minha vida. A princípio, havia beleza. Oh, uma beleza tão grande que me tirou o fôlego e fez meu coração doer de uma saudade quase insuportável. Vi recantos do mundo, capelas humildes, catedrais movimentadas, quartos escondidos, onde almas fiéis se reuniam. E nesses lugares, a igreja brilhava como uma cidade sobre uma colina. Vi jovens sacerdotes ajoelhados em oração, com rostos radiantes pelo fogo de seu chamado. Vi freiras com olhos brilhantes e destemidos, ensinando crianças, cuidando dos doentes, oferecendo toda a sua vida sem reservas. Vi famílias reunidas em mesas de cozinha desgastadas, sussurrando orações sobre o pão partido, vivendo sacramentos nos cantos silenciosos da terra. Naqueles momentos, a igreja estava viva, não por riqueza, números ou grandeza, mas por corações ardendo com a pura luz da fé. O Espírito Santo pulsava através deles, um rio imbatível de graça, fortalecendo suas fraquezas, dando poder à sua simplicidade. Não era uma igreja de aplausos ou fama. Era uma igreja de santos ocultos, de guerreiros desconhecidos, de oração e amor, cujas vidas passaram despercebidas pelo mundo, mas ressoaram como sinfonias no céu. Mas então, a visão mudou. E o que vi a seguir me encheu de uma tristeza tão profunda que pensei que poderia me despedaçar sob seu peso. Havia lugares, muitos lugares, onde a luz enfraquecia, onde a chama piscava, baixa e incerta. Vi igrejas abandonadas, não por perseguição, mas por um lento esquecimento. Congregações ficaram vazias, não porque foram proibidas, mas porque não eram mais desejadas. Vi sacerdotes que falavam não com a ousadia da verdade, mas com as palavras cautelosas e trêmulas daqueles que temem ofender. Eu vi bispos sobrecarregados, não pela cruz de Cristo, mas pelos pesados trajes da ambição mundana e pelo medo de perder relevância. Vi doutrinas distorcidas para se encaixar nas modas passageiras. Vi tradições abandonadas, não por serem erradas, mas por serem inconvenientes. Vi a lenta e quase imperceptível deriva das almas. Não houve uma saída em massa, nem uma rebelião repentina, mas uma caminhada silenciosa, quase invisível, afastando-se, passo a passo, escolha após escolha, até que a fé se tornasse uma relíquia, acumulando poeira nas prateleiras da memória. Não houve tempestade violenta, nem inimigo rugindo aos portões. Apenas um esfriamento gradual, como brasas deixadas sem cuidado, esfriando na escuridão silenciosa. E do lado de fora das paredes dessas igrejas, o mundo tornou-se mais estranho. O mundo ficou mais barulhento, mais rápido, mais duro. A tecnologia avançou rapidamente, deslumbrante e distrativa. A riqueza se multiplicou para alguns, enquanto outros passavam fome em cantos esquecidos. A divisão se aprofundou como rachaduras espalhando-se pela superfície de nações e famílias. A verdade virou algo negociável, o amor tornou-se condicional. O perdão passou a ser visto como fraqueza. E em meio a esse barulho, esse caos intenso, a voz silenciosa da igreja lutava para ser ouvida. Não porque a verdade tivesse perdido seu poder, mas porque cada vez menos pessoas tinham ouvidos dispostos a escutar. Eu me voltei para Jesus, meu coração se partindo sob o peso do que vi. Como poderia a igreja sobreviver em um mundo assim? Como poderiam aquelas pequenas luzes espalhadas aqui e ali resistir a uma maré crescente de indiferença e confusão? Mas ele não parecia assustado, não parecia derrotado. Seus olhos, embora cheios de tristeza, brilhavam com uma esperança inabalável. Este é o tempo da prova.
disse ele. E sua voz carregava a gravidade de um sino soando através dos vales de almas adormecidas. Não pelo fogo nem pela espada, mas pelo esquecimento, pelo conforto, pelo orgulho. Ele me mostrou almas fiéis, lutando para manter suas lâmpadas acesas. Homens e mulheres se apegando à oração em um mundo que os zombava, escolhendo a misericórdia em um mundo que celebrava a vingança, oferecendo perdão num mundo embriagado pela indignação. Eram poucos, tão poucos na visão, mas cada um brilhava com uma luz tão intensa que afastava a escuridão ao redor. Então eu entendi. A batalha à frente não era de números ou poder. Era uma batalha por corações. Aqueles que permanecessem enraizados em oração, humildade e amor seriam os pilares que sustentariam a igreja quando as grandes estruturas desmoronassem. Aqueles que buscavam a aprovação do mundo, que diluíam a verdade para torná-la mais fácil de engolir, se encontrariam à deriva, sem âncora, quando as tempestades chegassem. Jesus me mostrou uma igreja que não estava morrendo, mas sendo purificada, despojada de suas ataduras terrestres, de seu poder político, de seu prestígio cultural, até que tudo o que restasse fosse a verdade ardente e crua do Evangelho. E esse Evangelho ele me mostrou. Não falharia, brilharia ainda mais na escuridão. Ele se espalharia não porque era seguro, mas porque era real. Ele salvaria não porque era popular, mas porque era a única coisa forte, o suficiente, para manter as almas quebradas unidas. E ele me mostrou que o futuro Papa, quem quer que fosse, se fosse Luís Antônio ou outro ainda não visto, enfrentaria esse tempo de provação. Seu coração seria mais importante que suas políticas. Sua humildade seria mais importante que suas estratégias. Sua vida de oração importaria mais do que qualquer conferência, qualquer plano ou qualquer grande visão. Se ele liderasse a partir do coração de Cristo, a igreja enfrentaria a tempestade. Se ele liderasse por medo ou orgulho, a igreja sofreria. Mas, de qualquer forma, a promessa permanecia. As portas do inferno não prevaleceriam. Eu chorei diante de Jesus não porque a visão me deixou sem esperança, mas porque me deixou desesperado, por nacional pausa despertassem, que se lembrassem, que retornassem à fonte de seu primeiro amor. Ele colocou sua mão mais uma vez sobre meu coração, estabilizando-me, fortalecendo-me. Não tema, ele disse. A escuridão pode crescer, mas a luz também crescerá. E com essas palavras ardendo dentro de mim, ele me conduziu mais profundamente ao mistério, a próxima parte da jornada que ele havia preparado para que eu visse. A luz mudou novamente, não com violência, mas como uma brisa suave, me levando a uma nova visão. Eu estava mais uma vez ao lado de Jesus, sentindo sua paciência infinita, sua tristeza e sua esperança, entrelaçadas como fios de ouro. Ele voltou seu olhar para a terra novamente, e o que vi encheu-me de uma profunda e dolorosa reverência que eu nunca conseguiria colocar em palavras. Eu vi o Papa Francisco, mas não como o mundo tantas vezes o via. Não como um chefe de Estado acenando de varandas, não como um nome estampado em manchetes, elogiado ou criticado de acordo com os ventos tempestuosos da opinião humana. Eu o vi pelos olhos do céu. Eu o vi como um pastor desgastado e marcado pelo tempo, tropeçando às vezes, mal interpretado em outras, mas sempre se levantando novamente, movido não por ambição, mas por amor. Ele estava ajoelhado em oração, em um quarto simples, longe da grandeza de palácios e tronos. Suas costas estavam curvadas, não pelo peso do cargo, mas pelo peso das almas que carregava em seu coração. Suas orações não eram discursos polidos, eram gritos crus e quebrados por sabedoria, por misericórdia, pela graça de liderar uma igreja que sabia que não era digno de comandar. Eu o vi andar entre os pobres não para as câmeras ou aclamações, mas porque não conseguia evitar, porque reconhecia Cristo em cada rosto quebrado, em cada mão trêmula estendida em sua direção. Eu o vi chorar em particular pelas controvérsias, as divisões, as críticas incessantes lançadas como pedras contra uma igreja que ele amava com o coração de um pai.
Eu o vi lutar com decisões que nenhum homem deveria ter que fazer. Decisões sem respostas fáceis, orando não por popularidade, mas por fidelidade. Jesus estava ao meu lado, observando essas cenas se desenrolarem, e sua voz era suave, quase reverente. Isso é o que significa liderar, disse ele. Não reinar de um trono, mas carregar a cruz. Não buscar aplausos, mas buscar os perdidos. Não se apegar ao conforto, mas derramar a própria vida como uma oferta de bebida por minha causa. Eu chorei ao ver os fardos que o Papa Francisco carregava, fardos escondidos dos olhos do mundo. Chorei por cada palavra dura falada contra ele, por cada mal-entendido e por cada golpe que ele suportou em silêncio, porque sabia que sua missão não era se defender, mas refletir Cristo. E ainda assim, Jesus deixou claro que o Papa Francisco não era perfeito. Eu vi seus erros também, não com condenação, mas na luz gentil da verdade. Ele teve momentos de medo, momentos de dúvida, momentos em que o peso da política e das expectativas pressionava tanto que ele hesitava. Mas o que mais importava era isso. Ele nunca parou de voltar aos pés de Cristo. Ele nunca parou de pedir perdão. Ele nunca parou de se apegar à graça. E isso Jesus me mostrou. Era a medida de um verdadeiro pastor. Não a ausência de pecado, não a perfeição, mas a humildade. A humildade de admitir fraqueza. A humildade de depender completamente de Deus. A humildade de amar mesmo quando esse amor era mal interpretado, zombado ou rejeitado. Jesus se virou para mim, e seus olhos estavam ferozes agora, ferozes com amor e com uma urgência santa. O próximo pastor, disse ele, deve carregar o mesmo espírito, ou as ovelhas se dispersarão. Eu vi vislumbres então, flashes do que poderia ser dependendo do coração do próximo Papa. Se ele liderasse com humildade a igreja, enfrentaria as tempestades que viriam, machucada, mas viva, ferida, mas radiante, levando o evangelho a cantos do mundo ainda esquecidos. Se ele liderasse com orgulho, se buscasse primeiro a aprovação dos homens, em vez da vontade de Deus, a igreja vacilaria, ferida por dentro, vulnerável a cada vento de falsas doutrinas e divisões. O futuro não estava fixo. Ele seria moldado por escolhas ainda a serem feitas pelas batalhas ocultas dos corações, que não são vistas pelas câmeras, por orações sussurradas em segredo, pela coragem de escolher o serviço, em vez de status, o sacrifício em vez da segurança. Jesus me mostrou que o maior perigo que a igreja enfrentava não era a perseguição dos governos ou a violência dos inimigos. O maior perigo era o compromisso espiritual, a lenta erosão da verdade, a rendição silenciosa ao conforto, o orgulho que endurece os corações e ensurdece os ouvidos para a suave voz do pastor. E assim eu compreendi a urgência de seu chamado. A igreja não precisa de líderes que busquem títulos. Ela precisa de servos que se ajoelham. Não precisa de estrategistas em busca de sucesso terreno. Ela precisa de profetas dispostos a falar a verdade, mesmo quando isso custar tudo. Não precisa de governantes adornados de seda e ouro. Ela precisa de curadores feridos que carregam as cicatrizes do amor. Jesus me mostrou o legado do Papa Francisco, não em documentos, programas ou grandes gestos, mas nos milhões de atos invisíveis de misericórdia que ele inspirou. Os sacerdotes que escolheram a pobreza em vez do prestígio porque ouviram fazer o mesmo. Os bispos que ousaram falar contra a injustiça porque ele abriu o caminho. Os católicos comuns que perceberam que a santidade não está apenas na cerimônia, mas na forma como tratam os menores entre eles. Ele me mostrou que a grandeza em seu reino é sempre oculta. É a grandeza do grão de trigo caindo na terra e morrendo para que possa dar muito fruto. E então Jesus olhou profundamente dentro de mim novamente e senti sua tristeza se intensificar. Diga a eles, ele disse, diga a eles para orarem, não por poder, mas por pureza, não por influência, mas por intimidade comigo. Ore para que o próximo pastor conheça meu coração. Ou as ovelhas serão dispersas, e muitos perderão o caminho. Eu assenti, tremendo.
Nunca tinha visto tão claramente o quanto dependia não das estruturas da igreja, mas dos corações daqueles chamados para liderá-la. E com essa visão ardendo em meu espírito, Jesus virou-se mais uma vez, levantando a mão para revelar ainda mais o véu e me mostrar coisas ainda mais profundas. Não se trata apenas dos líderes, mas de cada alma que será chamada a escolher entre a luz e as trevas nos dias que estão por vir. As visões mudaram mais uma vez, e enquanto a luz tremia diante de nós, Jesus levantou a mão novamente. E eu sabia que ele estava prestes a me mostrar algo que pesava profundamente em seu coração. Preparei-me, sentindo a profundidade do que estava por vir, a gravidade disso pressionando meu espírito como uma grande onda prestes a se quebrar. No espaço diante de nós, uma figura surgiu. A princípio, à distância e ligeiramente envolta, como se o próprio céu hesitasse em revelar tudo de uma vez. Mas à medida que a névoa se dissipava, viu claramente Luiz Antônio Tagle. Seu nome já fora mencionado anteriormente em minha jornada. E agora eu estava cara a cara com o mistério mais profundo que o cercava. Ele parecia um homem de grande calor. Seu rosto era aberto, seu sorriso gentil, e havia uma suavidade em seus olhos que atraía as pessoas naturalmente para ele. Eu podia sentir o amor que ele carregava pelos pobres, a sinceridade com que desejava servir. Havia uma ternura nele, um dom para alcançar as divisões, para falar com almas feridas numa linguagem que elas pudessem entender. Jesus estava ao meu lado, em silêncio, permitindo que eu sentisse o peso do que estava sendo mostrado em vez de se apressar para explicar. E lentamente, comecei a perceber o que estava escondido sob a superfície. Ao redor de Luiz Antônio Tagle, 2 caminhos pareciam se espiralizar para fora como vinhas, um exuberante e verde, transbordando de vida. O outro escuro e torcido, levando mais fundo à confusão. Eles não eram fixos, nem predefinidos, pulsavam e brilhavam, como se seu futuro fosse moldado momento a momento, escolha a escolha. Se ele seguisse o caminho da humildade, uma humildade profunda e custosa, seria uma luz para a igreja como nada visto em muitos anos. Seu amor pelos pobres refletiria o próprio coração de Cristo. Sua capacidade de unir as partes curaria muitas feridas. Sua liderança, fundamentada na oração e na verdade, poderia trazer almas perdidas de volta para a segurança do rebanho. Eu via nele o potencial para ser um farol, um verdadeiro pastor, uma voz clamando não por sua própria glória, mas apenas pela glória de Deus. Mas se ele cedesse ao orgulho, se permitisse que os louvores do mundo, o ímpeto da influência e o conforto do aplauso penetrassem em sua alma, então o caminho se tornaria sombrio. Lenta, sutilmente, a princípio quase imperceptível, mas certamente. Vi os perigos que o cercavam, a tentação de comprometer a verdade para ser aceito, a pressão para transformar o evangelho em algo mais fácil de aceitar e o risco de perder de vista a cruz em meio ao brilho da aprovação humana. Não seria uma queda óbvia, seriam 1000 pequenas escolhas, cada uma se justificando em nome da compaixão ou da relevância, mas afastando-o um pouco mais do centro ardente do amor de Cristo. E se isso acontecesse, uma grande confusão se espalharia entre os fiéis, não por meio da violência ou heresia aberta, mas por uma lenta erosão da clareza, um desfoque dos limites entre luz e escuridão, verdade e sentimentalismo, graça e mera tolerância. Jesus não me disse claramente se Luiz Antônio Tagle se tornaria papa. Não o nomeou como o próximo sucessor. Em vez disso, deixou claro que isso dependeria das escolhas de Tagle, das orações da igreja e da disposição dos corações para buscar a vontade de Deus acima do cálculo humano. Compreendi com dor que o futuro não estava gravado em pedra, estava vivo, em movimento, moldado pela interação entre a liberdade humana e a providência divina. O céu não observava passivamente, estava inclinado, respirando orações de esperança sobre as escolhas que ainda teriam que ser feitas. Queria perguntar a Jesus: o que devemos fazer? Devemos ter esperança? Devemos temer
Devemos nos preparar para a glória ou nos bracear para o desastre. Mas ele simplesmente me olhou, com olhos tão cheios de tristeza e esperança, entrelaçadas, que não precisei perguntar. A resposta era simples: ore, ore, ore por humildade, ore por discernimento, ore pela coragem de escolher Cristo quando o caminho mais fácil chamar. Então percebi que o destino da igreja não repousava apenas nos ombros de um homem. Nunca esteve, nunca estará. A igreja se sustenta não pelo brilhantismo de seus líderes, mas pela fidelidade de seus santos, conhecidos e desconhecidos, escondidos em conventos, vilarejos e lares, quebrados ao redor do mundo. São as orações dos fiéis, os sacrifícios dos invisíveis e o amor feroz e silencioso daqueles que se agarram a Cristo na escuridão, que a sustentam mais do que qualquer título ou trono. E ainda assim, a liderança importa. As escolhas de um líder reverberam, moldando os corações de milhões. A entrega de um líder a Cristo, ou a falta dela, pode inclinar a balança por gerações. Luiz Antônio Tagle estava à beira da encruzilhada na visão, segurando uma lanterna que tremulava de forma incerta. Qual caminho ele tomaria? Estava escondido até mesmo de mim? Não era uma questão de destino, mas de decisões diárias. E eu sabia que a igreja devia orar por ele. Não com medo, não com raiva, mas com um amor feroz, que apenas o próprio Cristo pode ensinar. Jesus se voltou para mim mais uma vez, seu rosto sério, mas radiante. O futuro ainda não está escrito, ele disse, mas as sementes já estão sendo plantadas. Diga a eles para plantar sementes de fé, sementes de confiança, sementes de confiança. Ele abriu as mãos diante de mim e delas derramou uma chuva de pequenas sementes brilhantes, cada uma oração, um sacrifício, um ato de amor escondido. E eu entendi que não somos impotentes diante do que está por vir. Somos jardineiros nos campos do reino. Somos semeadores de esperança, em solo que parece seco e árido. E se semearmos com fidelidade, mesmo que nunca vejamos a colheita, a igreja perseverará. Com aquela visão final queimando em minha alma, Jesus virou-se mais uma vez, acenando para que eu seguisse adiante, cada vez mais profundo nas lições que eu deveria levar de volta. Lições não apenas sobre papas e poder, mas sobre a batalha que cada alma deve enfrentar entre luz e escuridão, fé e medo, amor e orgulho. As visões que Jesus me mostrou até agora eram poderosas, quase demais para minha alma carregar, mas eu senti que algo ainda mais profundo estava sendo revelado. Agora, a luz ao nosso redor parecia se afunilar para focar, como se estivesse se estreitando para atravessar todas as ilusões. Jesus me olhou com uma intensidade que fez tudo mais desaparecer. E com um gesto simples, ele abriu a próxima parte da visão. À primeira vista, eu não vi pessoas, nem catedrais, nem cidades. Em vez disso, vi movimentos, forças ondulando pela terra, como as marés colidindo invisivelmente nos espaços entre decisões, entre palavras, entre os gritos não falados do coração. Não eram exércitos, nem forças visíveis armadas com espadas e estandartes. Eram mais silenciosas, sutis, mas mais poderosas do que qualquer batalha travada com aço ou pedra com aço ou pedra. De um lado se movia a humildade, gentil, constante e resiliente como um rio cortando a pedra. À primeira vista, parecia fraca, sem exércitos, sem riquezas, sem poder mundano, e ainda assim, onde quer que tocasse, a vida brotava. Famílias se tornavam mais fortes, feridas se curavam e almas encontravam paz, mesmo nos menores atos. Uma oração sussurrada, um perdão silencioso, um sacrifício escondido. O poder da humildade operava milagres invisíveis ao mundo, mas celebrados pelo céu. Do outro lado, rastejava a soberania, barulhenta, reluzente, agressiva. Ela tinha muitos rostos, alguns belos, outros aterradores, mas em sua essência sempre era a mesma. A soberania alimentava divisão, inflamava raiva e nutria ressentimento.
A soberania transformava líderes em tiranos, servos em senhores e comunidades em campos de batalha. Prometia grandeza e entregava solidão. Prometia liberdade e acorrentava a alma mais firme do que grilhões de ferro. E no coração dessa guerra invisível estava a igreja. Não como um edifício, não como uma instituição medida por riqueza ou arquitetura, mas como um corpo vivo, frágil, belo, machucado, radiante, lutando não por sobrevivência aos olhos do mundo, mas por fidelidade aos olhos de Deus. Jesus me mostrou que o futuro da igreja não seria decidido em salas de reunião ou conferências, não seria ganho ou perdido através de grandes declarações ou alianças políticas. Nenhuma manchete marcaria o momento da vitória ou derrota. A verdadeira batalha seria travada, e já está sendo travada, dentro do coração humano. Ela seria decidida pela escolha dos padres entre a cruz ou o palco, pela escolha dos bispos entre a toalha e a bacia de serviço, ou o trono do conforto, pela escolha dos crentes comuns entre sacrifícios, silenciosos diários ou a busca por reconhecimento, pelas almas que escolheriam o doloroso caminho do arrependimento e do perdão, em vez da estrada mais fácil do orgulho e da culpa. Eu vi incontáveis almas, cada uma de pé diante de duas portas, uma marcada por uma coroa dourada, deslumbrante e pesada, a outra marcada por uma coroa de espinhos. A coroa dourada prometia facilidade, reconhecimento e aplausos. A coroa de espinhos prometia sofrimento, obscuridade, ridículo e vida eterna. Eu chorei ao ver quantos escolheram a coroa dourada, acreditando ser o caminho mais sábio, sem perceber que ela levava mais fundo às sombras, mas havia outros. Ah, como o céu cantou por eles. Aqueles que se curvaram, que escolheram a coroa de espinhos, que se ajoelharam e sussurraram, não a minha vontade, mas a sua. Seus nomes não foram gritados nas ruas, seus feitos não foram capturados pelas câmeras, mas sua luz atravessou a escuridão como 1000 estrelas brilhando contra a noite. Eu entendi então que riqueza e influência não salvariam a igreja. Edifícios poderiam ruir, contas bancárias poderiam desaparecer e o favor político poderia mudar como areia. Mas se os corações permanecessem verdadeiros, humildes orantes, agarrando-se a Cristo, a igreja perduraria. Ela emergiria mais pura, mais forte e mais radiante do que nunca antes. Jesus se voltou para mim então, sua voz suave, mas carregada da plena autoridade da eternidade. Diga a eles, disse ele, que devem escolher suas armas com sabedoria. Não a ira, mas a oração. Não a divisão, mas a unidade. Não o orgulho, mas o amor. Só estes podem resistir ao que está por vir. Ele me mostrou que o orgulho continuaria a rugir mais alto nos dias que virão, não apenas no mundo, mas dentro da própria igreja. Disputas surgiriam, a raiva se acenderia e argumentos sobre tradição, progresso e qualquer questão imaginável fragmentariam comunidades como vidro quebrado. Mas por trás de cada argumento, a verdadeira questão seria simples. Você escolherá a si mesmo ou escolherá a mim? O verdadeiro campo de batalha não seria entre tradicionalistas e reformadores, conservadores e liberais, ou entre os velhos e os jovens. Seria a antiga batalha, travada em cada alma humana desde o Éden. O dilema entre confiar em Deus ou buscar o poder conforme nossos próprios termos, assim como o orgulho dividiu as fileiras celestiais há muito tempo. Ele poderia dividir a igreja terrena agora, se nós permitíssemos. Mas a humildade, a humildade, tinha o poder de juntar os pedaços quebrados de novo. A humildade de admitir quando estamos errados. A humildade de ouvir antes de falar. A humildade de servir em vez de exigir. A humildade de perdoar, mesmo quando custa tudo. Neste combate, Jesus me mostrou que os maiores santos não seriam necessariamente os mais altos, os mais educados ou os mais influentes. Eles seriam aqueles que se ajoelharam mais baixo, aqueles que amaram mais intensamente e aqueles que escolheram diariamente, em silêncio, teimosamente, acreditar que Cristo
é suficiente. E então eu fiquei ali queimando com a compreensão de que essa guerra invisível está acontecendo agora. Não algum dia no futuro, não em distantes salões de poder, mas em cada oração sussurrada, decisão tomada, em cada coração escolhendo entre se render ou se rebelar. Eu percebi que cada alma importa, que sua escolha e a minha poderiam inclinar a balança mais do que jamais poderíamos entender. E Jesus, olhando para mim com aquele olhar eterno, falou palavras que nunca esquecerei. Começa com você, com cada um. Escolha a luz, escolha o amor, escolha a mim. E então, mais uma vez, ele me chamou para frente, ainda mais fundo nas lições que havia preparado. Aquelas que me ensinariam não apenas sobre batalhas e visões, mas sobre as armas que cada alma deve empunhar se quisermos brilhar na escuridão que se aproxima. A luz ao nosso redor mudou de novo não em grandes explosões deslumbrantes, mas em algo mais íntimo, mais pessoal, como se o próprio ar se aproximasse do meu coração. Jesus se virou para mim, e eu sabia que desta vez não era uma visão do mundo ou da igreja. Isso era para mim, para a minha alma, para toda a alma disposta a ouvir. Seus olhos, infinitos, em profundidade e suavidade, encontraram os meus. E sem dizer uma palavra, ele começou a me ensinar de uma forma que nenhum sermão, nenhum livro, nenhuma vida de estudo poderia ter alcançado. Ele falou primeiro sobre a fé, mas não o tipo de fé de que frequentemente falamos. Não simplesmente uma crença em palavras ou tradições, não meramente recitar credos ou participar da missa. Ele falou de uma fé viva, uma fé que respira, que anseia, que luta e brilha mesmo nas tempestades mais sombrias. Ele me mostrou que a verdadeira fé não é construída nos dias fáceis, quando as orações são respondidas rapidamente e a alegria chega sem esforço. A verdadeira fé é forjada no silêncio quando o céu parece distante, quando as orações parecem cair sem resposta, quando cada voz do mundo zomba e duvida. E mesmo assim, a alma se agarra, tremendo, mas firme à borda de seu manto. Ele me ensinou que a fé real significa confiar sem ver, significa avançar quando todos os sentidos humanos gritam para recuar. Significa acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando as evidências ao seu redor parecem sugerir o contrário. Ele me mostrou almas vagando por desertos de dor e confusão, segurando firme a um sussurro de esperança, e o quão preciosa, quão infinitamente preciosa, era a perseverança delas para o coração de Deus. Cada passo dado em fé, cada oração sussurrada em um silêncio que parecia vazio, cada momento de confiança teimosa era visto, contado e valorizado, além do que qualquer mente humana poderia compreender. Ele me falou sobre lealdade, sobre o amor feroz que se mantém verdadeiro quando o mundo fica frio. Ele me mostrou a solidão daqueles que se recusaram a trair sua consciência, mesmo quando isso lhes custou tudo. Os estudantes zombados por suas crenças, os pais ridicularizados por criarem seus filhos nos caminhos de Cristo, os padres e freiras difamados por manterem-se firmes quando seria mais fácil comprometer-se. Ele me mostrou que a lealdade a ele se tornaria, nos dias que virão, uma joia cada vez mais rara e preciosa. Ele me avisou que muitos se afastariam não por perseguições à espada, mas pela pressão lenta e sufocante para se conformar, se misturar, silenciar as verdades inconvenientes do Evangelho em nome da aceitação. Mas aqueles que permanecessem leais, disse ele, aqueles que escolhessem o caminho estreito, mesmo quando fosse íngreme e solitário, brilhariam como faróis em um mar tempestuoso. Seu testemunho atravessaria a escuridão, não por causa da eloquência ou do poder, mas por sua devoção inabalável a um amor maior do que a própria vida. Ele falou de lealdade, não como uma teimosia cega, mas como o amor de um coração que viu o rosto de Cristo e nunca poderá se afastar novamente, não importa o custo. Então, ele falou sobre a oração, e como é fácil entender mal seu verdadeiro poder. A oração, disse ele, não é uma última opção, não é um dever a ser riscado da lista,
Não é uma mera formalidade antes das refeições ou reuniões. A oração é o coração pulsante da alma. É a âncora que nos mantém firmes quando as marés rugem. É o fôlego que mantém o espírito vivo. Ele me mostrou que a igreja, por todas as suas obras e ministérios visíveis, vive ou morre nas orações invisíveis de seus filhos. É a oração que alimenta a coragem, que sustenta as missões, que gera conversões. Sem ela, os melhores programas e planos se desmoronam em poeira. Ele me instou, e através de mim, a todos que quisessem ouvir, a construir uma vida em oração, não em orgulho. A medir o sucesso não por números ou aplausos, mas pela fidelidade ao lugar secreto onde apenas o Pai vê. Ele me mostrou santos desconhecidos do mundo, almas escondidas que mudaram o curso das nações, simplesmente orando em silêncio, oferecendo seus sofrimentos diários com amor. Seus nomes não eram celebrados na terra, mas eram cantados no céu com uma alegria tão intensa que me deixou sem fôlego. E então ele falou de amor. Não amor como sentimento ou emoção passageira, mas amor como uma escolha, uma crucificação do eu, uma morte diária ao orgulho e ao conforto em prol de outro eu. Ele me mostrou como é fácil amar aqueles que nos amam, aqueles que concordam conosco, aqueles que nos fazem sentir bem. Mas o amor para o qual ele me chamou nos convoca a todos para o amor, que alcança os esquecidos, os difíceis, os quebrados, o amor que perdoa antes de ser pedido, o amor que serve sem esperar agradecimentos, o amor que se ajoelha na poeira ao lado do pecador e diz: você ainda é amado. Ele me mostrou rostos incontáveis. O homem sem teto ignorado em uma rua movimentada, a viúva solitária esperando por uma ligação que nunca chega, o prisioneiro trancado e abandonado até por sua própria consciência. Em cada rosto, ele sussurrou: este sou eu. E eu entendi que amar os esquecidos é amar o próprio Cristo. Ignorá-los é ignorá-los. Não haveria grandes anúncios, nem corais angelicais marcando esses momentos. Mas o céu veria. O céu celebraria cada ato de misericórdia escondida, cada copo de água fria dado em seu nome, cada momento de amor que nos custou algo. À medida que ele me ensinava, senti meu coração quebrar e curar ao mesmo tempo. Quebrar por todas as maneiras que falhei, todas as vezes que escolhi o orgulho ou o conforto em vez da fé e do amor. Curar com a certeza de que mesmo agora, mesmo após uma vida de imperfeição, ele me chamava para algo mais profundo. Ele oferecia mais. Ele acreditava no poder da própria graça dele, agindo em vasos frágeis como eu. Ele me olhou então, e o sorriso dele não era de decepção, mas um convite terno. Esta é a vida que ofereço, ele disse. Não uma vida de facilidade, mas uma vida de alegria. Não uma vida sem cruzes, mas uma vida que transforma cruzes em coroas. E eu sabia que isso, mais do que qualquer outra coisa, era a mensagem que eu deveria levar de volta. Este era o tesouro enterrado no campo, a pérola de grande valor. Confiar quando eu não podia ver, permanecer leal quando o mundo ria. Construir minha vida não sobre o orgulho humano, mas sobre a oração. Amar os esquecidos como se cada um fosse o próprio Cristo. Este era o caminho do reino. Este era o caminho da vida eterna. Este era o caminho de volta para casa. As visões continuaram se desdobrando ao meu redor, cada uma mais profunda, cada uma cortando mais perto do coração de tudo que Jesus estava tentando me mostrar. Senti sua presença ao meu lado, ainda firme e imutável, a rocha sólida em um mar de imagens e emoções em mudança. Mas agora o foco se voltou ainda mais para perto. Não para a igreja como instituição, não para líderes ou títulos, mas para a alma da própria igreja, a corrente viva, invisível que lhe dava vida e poder contra todas as probabilidades. Ele me conduziu a outra cena, uma mais silenciosa do que as outras, mas não menos poderosa. Eu vi pequenos grupos de pessoas escondidos em salas simples, reunidos juntos de joelhos. Não havia grandiosidade aqui, nem grandes catedrais ou espetáculos públicos. Apenas orações sussurradas, lágrimas silenciosas,
mãos erguidas em direção ao céu e uma esperança trêmula. E enquanto eu observava, percebi que essas orações escondidas estavam tecendo algo maior do que qualquer construção humana. Elas formavam fios dourados invisíveis aos olhos humanos, mas brilhando intensamente no espírito. Fios que conectavam cidade a cidade, nação a nação. A alma? O combustível da igreja não era ouro, nem influência, nem mesmo visibilidade. Era a oração. A oração era o que mantinha tudo unido quando as estruturas caíam. A oração era o que alimentava a coragem diante do medo. A oração era o que mantinha as lâmpadas acesas quando o mundo uivava para que fossem apagadas. Jesus se virou para mim, e embora seu rosto permanecesse terno, havia uma intensidade feroz em seu olhar. Agora ele falava comigo não como um servo fala a um mestre, nem mesmo como um professor a um aluno, mas como um general a um soldado prestes a ser enviado para a batalha. Ele deixou claro que nos dias que estavam por vir, a oração não seria um acessório opcional para aqueles que fossem religiosos o suficiente. Seria sobrevivência, seria respiração. Sem ela, as almas murchariam nos ventos secos de um mundo que se tornava mais frio e sombrio a cada hora. Com ela, até mesmo a menor das almas poderia mover montanhas invisíveis. Então, ele me mostrou o perdão. Eu vi feridas profundas e sangrando, feridas em famílias, em comunidades, em nações, palavras lançadas como facas, traições cravadas nos lugares mais sensíveis do coração, a confiança quebrada em fragmentos tão afiados que mal era possível tocar sem se ferir. Eu vi como essas feridas se inflamavam na escuridão, como torciam as almas em amargura e como construíam muros, tão altos que até o amor mal conseguia encontrar um caminho. E então, ele me mostrou como era o perdão. Não era fácil, não era limpo ou rápido. Era sangrento, era cru. Era uma abertura do coração para deixar a graça entrar, onde o orgulho havia trancado as portas. O perdão não era dizer que não doía. Era dizer, eu não vou deixar que essa ferida me defina. Eu não vou deixar o ódio vencer. Eu vi como cada ato de verdadeiro perdão liberava um poder muito maior do que qualquer movimento político ou plano humano. Ele libertava cativos de prisões que eles mesmos tinham construído, quebrava ciclos de violência e vingança, plantava sementes de cura que dariam frutos muito tempo depois que quem perdoou tivesse partido. O perdão, ele me mostrou, era a força da igreja. Não é riqueza, nem influência, mas a escolha teimosa e escandalosa de amar, mesmo quando o amor foi traído. E então, ele me mostrou o amor. Não o amor como o mundo define, passageiro, superficial, condicional, mas o amor que se derrama sem reservas. O amor que escolhe ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora. O amor que se inclina para lavar os pés do traidor. O amor que pende numa cruz e reza por aqueles que pregam os cravos. Eu vi que esse amor era a única força forte o suficiente para curar as divisões que dilaceram o mundo e a igreja. Programas falhariam, estratégias vacilariam, movimentos surgiriam e cairiam. Eu chorei ao ver pessoas comuns vivendo esse amor, de maneiras que ninguém notava, exceto o céu. Uma mulher perdoando o motorista bêbado que matou seu filho. Um padre servindo uma congregação moribunda com todo o seu coração. Mesmo quando ninguém lhe agradecia, uma adolescente recusando zombar do lar. Excluído em sua escola, um homem escolhendo a misericórdia em vez da vingança após uma vida inteira de traições. Essas eram as vitórias que importavam. Essas eram as vitórias que construíam o reino. Jesus se virou para mim novamente, seu rosto brilhando com uma esperança feroz e inextinguível. Isto, ele disse, é como minha igreja sobreviverá. Não através da força como o mundo vê a força, mas através da força daqueles que escolhem o amor, a oração e o perdão. Essas são as armas. Escuridão não pode superar. E então eu entendi, com uma clareza mais profunda do que qualquer coisa que eu já conhecera, que as batalhas à frente não seriam vencidas gritando mais alto do que o mundo, ou recuando para cantos seguros. Elas seriam vencidas alma
alma, coração a coração, através da revolução silenciosa e implacável de oração, perdão e amor sacrificial. Ele gravou essas lições em minha alma como um selo em cera macia, marcando-as ali para que, mesmo que tudo mais desaparecesse, eu me lembrasse disso. Que em um mundo obcecado pelo poder, a verdadeira vitória viria por meio da fraqueza feita forte nele. Que em um mundo que celebra a vingança, o milagre do perdão brilharia mais intensamente do que 1000 sóis. Que em um mundo que se despedaça com orgulho, a humildade do amor reconstruiria o que o ódio destruiu. À medida que a visão se desvanecia, enquanto a luz começava a pulsar com o sinal de que meu tempo estava se esgotando, eu me agarrei a essas verdades com tudo que eu era. Elas não eram apenas lições, eram vida, eram esperança. Eles eram um mapa que guiaria não apenas a mim, mas a qualquer um que quisesse ouvir, através das tempestades que viriam. E eu sabia com a certeza inabalável nascida de estar na presença da própria verdade que não importava quão escuro o mundo se tornasse, não importava quão ferozes fossem as tempestades. Essas 3 coisas permaneceriam: oração, perdão e amor. E a maior delas, sempre e para sempre, seria o amor. As visões começaram a desvanecer agora, a luz brilhante suavizando. A sensação de estar suspenso entre mundos escorregava gentilmente para longe. Eu podia sentir o puxão da terra novamente, como o lento puxar de uma maré, me trazendo de volta a uma costa distante. Jesus estava diante de mim, seu rosto ainda brilhando com aquele amor feroz, doloroso e inabalável. Ele olhou para mim, não com desapontamento por meu tempo em sua presença estar acabando, mas com uma profunda e solene esperança, como se me confiasse algo muito maior do que eu entendia. Você deve voltar, disse ele, e sua voz era tanto um comando quanto uma bênção. Existem corações que precisam ouvir, existem orações que precisam ser feitas. Há amor que deve ser vivido, não apenas mencionado. Cada fibra da minha alma queria ficar. Cada parte de mim ansiava por permanecer naquele lugar, onde medo e tristeza não podiam alcançar, onde cada respiração era adoração e cada momento estava envolto em sua paz perfeita. Mas eu sabia tão certo quanto eu soubera qualquer coisa na minha vida, que o verdadeiro ato de amor, agora, era a obediência para levar o que eu havia visto, o que havia sido me dado de volta à fragilidade do mundo para me tornar, mesmo que de forma imperfeita, um pequeno espelho refletindo a luz, que me foi permitido vislumbrar. Antes de eu partir, ele colocou a mão sobre meu coração, e eu senti um fogo acender dentro de mim. Não um fogo que consumisse, mas um fogo que alimentaria cada respiração, cada passo, cada palavra que eu falasse a partir deste dia em diante. Era uma missão, uma confiança sagrada, um peso de glória muito maior do que qualquer coisa que eu poderia carregar sozinho, mais leve como o ar e forte pela sua força. À medida que a luz ao meu redor diminuía, ouvi suas últimas palavras queimando-se na parte mais profunda da minha alma. Ore pelo futuro da igreja. Prepare corações, não apenas estruturas. Viva o Evangelho, não apenas pregue-o. E lembre-se, graça, se você não voltar ao coração de Cristo, mesmo o futuro mais brilhante estará perdido. E com essas palavras ecoando dentro de mim, eu caí. Caí de volta através da luz e da sombra. Caí de volta para o mundo frio e quebrado. Caí de volta na dor, na respiração, sob o peso estonteante e o tremor da vida mais uma vez. Quando abri os olhos, o teto acima de mim não era o céu infinito do paraíso, mas o branco estéril do teto de um hospital, zumbindo suavemente com a luz fluorescente. As máquinas apitavam, enfermeiras corriam, e mãos seguravam as minhas. Ouvi vozes gritando em choque e alívio. Disseram-me mais tarde que eu havia estado morta por vários minutos. Sem batimentos cardíacos, sem respiração, morta. E então, sem aviso, eu recobrei a vida, segurando a cruz ao redor do meu pescoço e sussurrando palavras que eles não entendiam. Não consegui falar sobre isso no início.
O peso da experiência era demais. A beleza muito sagrada para ser disseminada de forma leviana diante do barulho do mundo. Chorava com frequência não de medo, mas pela beleza esmagadora do que havia visto, pelo fogo urgente queimando nos meus ossos para contar, alertar, acordar. E assim agora eu te digo, não como alguém extraordinário, não como uma visionária ou profetisa, mas apenas como uma mulher simples que morreu, encontrou o Rei da Misericórdia e foi enviada de volta com uma mensagem que não pode e não deve ser ignorada. Ore pelo futuro da igreja. Ore como se as almas dependessem disso, porque realmente dependem. Ore não só por líderes e estruturas, mas por corações. Por corações que permaneçam humildes. Por corações que resistam ao orgulho e ao medo. Por corações que se apeguem a Cristo quando o mundo tentar arrancá-los. Preparem os corações não apenas as estruturas. Edifícios podem cair. Programas podem fracassar. A igreja não é feita de pedra e ouro. Ela é feita de almas vivas, cada uma um lar para o Espírito do Deus vivo. Prepare seu coração como um lar para Ele, limpo, humilde e cheio de amor, e você resistirá a qualquer tempestade. Viva o Evangelho, não apenas pregue-o. Não basta proclamar Cristo com nossas palavras, se nossas vidas o negam. Não basta assistir à missa se nossos corações permanecerem frios e duros. Não basta defender a doutrina se falhamos em viver a misericórdia e o amor. O mundo não será salvo por argumentos. Será salvo por vidas tão radiantes com o amor de Cristo que a escuridão não poderá deixar de fugir. E lembre-se, se não retornarmos ao coração de Cristo, mesmo o futuro mais promissor será perdido. Todos os planos, todos os conselhos, todas as eleições, todas as estratégias brilhantes desmoronarão. Em nada se perdermos de vista a única coisa que importa. O futuro da igreja não depende da força humana. Depende da fidelidade àquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Digo isso não para te assustar, mas para te despertar. Não falo isso porque sou alguém especial, mas porque a sua misericórdia permitiu que eu enxergasse. E se eu, o menor e mais fraco de seus servos, posso ser enviado com essa mensagem, quanto mais você é chamado, quanto mais a sua vida está destinada a ser uma luz, uma oração, um evangelho vivo para um mundo que se afoga em sombras. Não espere por outra pessoa. Não espere por dias melhores ou momentos mais fáceis. A batalha é agora. O chamado é agora. O amor que salva o mundo é agora. Escolha-o, apega-se a ele, viva por ele. E quando você cair, e você vai cair, você vai se levantar de novo e de novo e de novo, porque a sua misericórdia é infinita, sua paciência inquebrável, e seu amor implacável, e seu amor implacável. Carrego esta mensagem para você com mãos trêmulas e um coração ardente. Volte ao coração de Cristo. Não há outro caminho, não há outra esperança, não há outra vida. E se entregarmos tudo, se construirmos nossas vidas não na areia movediça, mas na rocha firme do seu amor, então a igreja não apenas sobreviverá, ela brilhará, ela cantará. Ela se levantará com uma beleza e um poder que abalarão as próprias fundações do mundo. Volte para ele, volte hoje, volte agora. Porque se não fizermos isso, até mesmo o futuro mais promissor estará perdido. Mas, se fizermos, se fizermos, o futuro será mais brilhante do que podemos imaginar.